E aí, meus amores, tudo na santa paz de Cristo? Vamos aqui para mais uma resolução de questão que eu espero que possa te ajudar nas tuas provas escolares, nas tuas provas de Enem e vestibulares. Fica aí, depois da vinheta a gente começa. Beleza, questãozinha do Enem, mas antes da gente ir para a resolução, filho, já não te esquece é só clicar em curtir, tá? Clica aí em curtir e se tu não é inscrito, clica aí em inscrever que isso dá o maior apoio aqui pro nosso canal, beleza? Bom, vamos lá. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Opa, palavrinha interessante. Também frenagem. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Tá bem. Com a tecnologia anterior, eu tinha que começar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Bacana. Bom, considerando uma velocidade de 72 quilômetros por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes? Então, olha lá. Qual o módulo da diferença? Ou seja, ele quer que a gente faça uma subtração e pegue o valor numérico. Se essa subtração der negativo, não importa. Ele quer o valor numérico positivo depois e antes da adoção dessa tecnologia. Bom, repara, filho, que eu tenho distância e tenho velocidade. Aí tu fala, poxa, Efizionato, mas eu só tenho a velocidade inicial. Pô, mas ele tem que chegar na estação. Para ele chegar na estação, quando ele chega na estação, ele para. Então, nas entrelinhas, você também tem a velocidade final, que nesse caso vale zero. Então, eu tenho distância, velocidade final e inicial e quero saber a aceleração. Peraí, que eu acho que eu já sei qual é a fórmula que tu tá pensando. Fala a verdade. Tá aqui, ó, equação de Torricelli. Não foi ela que tu pensou? Por que que faz sentido você ter pensado nela? Você tem a velocidade final, porque o trem para. Você tem a velocidade inicial, 72 quilômetros por hora. A aceleração eu quero saber. E a distância percorrida nós temos aqui, ó. Antes 400 metros, depois 250 metros. Tá bem? Só que a gente precisa analisar algumas coisinhas aqui antes da gente descobrir essa aceleração. Porque repara, a única coisa que vai mudar de antes para depois é a distância, que antes é 400 e depois é 250 metros. É só a distância que vai mudar, porque a velocidade de referência continua a mesma, entende? Então, bora ajeitar essa fórmula para que a gente possa trabalhar. E aí, para a gente ajeitar essa relação matemática, é só você pensar o seguinte: bom, a velocidade final é igual a zero. O valor, o sinal que eu vou utilizar aqui vai ser o de menos, tá bom? Repara bem, o sinal que eu vou utilizar aqui vai ser o de menos. Agora, por que que vai ser o de menos, filho? Por que que vai ser o sinal de negativo, melhor dizendo? Porque eu vou frear. E aí, se eu vou frear, a aceleração ela tende a ter um valor negativo. Também, sempre que eu trabalhar frenagem, a aceleração tende a ter um valor negativo. Aceleração, valor negativo quando eu trabalhar frenagem. Para ficar bonitinho, a aceleração, valor negativo para trabalhar frenagem. Fechou a ideia? Bom, sendo assim, filho, vamos seguir, ó. Vai ficar então zero é igual. E aí, para você que já tem uma certa sacada rápido para fazer a questão e tudo mais, poxa, vamos ter paciência para a galera que está pegando aí o conteúdo, para a galera que está pegando o assunto. Então, vou fazer bem na manha. Para você que já tem uma noção legal, é só colocar aí no 1.5 no YouTube, na velocidade de 1.5, tá bom? A velocidade de reprodução. A velocidade inicial ao quadrado menos
2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, tá bom? Agora é só eu somar de ambos os lados por essa relação, ou simplesmente pegar essa parcela, melhor dizendo, ou simplesmente pegar essa parcela que está negativa e passar para o outro lado positivo. Como é que vai ficar escrito agora, filho? Vai ficar assim, ó. Velocidade inicial ao quadrado é igual. Passei para o outro lado aqui, ó. Veio positivo todo mundo. 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Como eu quero saber a aceleração, filho? Olha, eu quero saber a aceleração. Opa, que deu o sinal aqui de bateria descarregando. Calma lá. Voltando aqui, que deu um bug por conta que deu a notificação de tá descarregando o notebook. Mas vamos lá. Filho, como eu quero saber a aceleração, então eu vou pegar esse 2 e esse ΔS, que ambos estão multiplicando, e vou passar eles para o outro lado. Ou seja, eu vou passar dividindo. Tá bem? Divide por 2 vezes ΔS de ambos os lados, para quem gosta de um preciosismo matemático, digamos assim. Tá bem? Então vai ficar assim, ó, a aceleração, que é o que eu quero saber, vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a distância percorrida. Meus amores, acabou a questão, porque a única coisa que vai mudar, lembra lá que eu te falei, é só o ΔS, que é a velocidade, tá bem? Ó, para quem já está fazendo bastante questões de física, já sabe que esse 72 quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Aí, para quem está pegando esse assunto agora, que está ali no primeiro ano, pode estar se perguntando, poxa, Fezinato, como é mesmo? Tem a ver com aquele negócio de 3,6? Tem, filho, tem a ver com aquele negócio de 3,6. Aí eu vou abrir um PSC aqui rapidinho, tá bom? Vamos aqui abrir um PSC para seu conhecimento. Para quem é daqui de Belém do Pará, pode confundir com o Paysandu Esporte Clube, né? Mas, enfim. Bom, bora lá. Quando eu estou em quilômetros por hora, com uma velocidade em quilômetros por hora, e quero trabalhar essa velocidade em metros por segundo, eu preciso fazer uma pequena alteração. E essa alteração basta fazer o seguinte: dividir o valor que está em quilômetro por hora por 3,6. E aí, eu fazendo isso, eu transformo o valor que está em quilômetro por hora para metro por segundo. Se tiver em metro por segundo e eu quiser transformar para quilômetros por hora, basta fazer o contrário, multiplicar por 3,6. Fechada a ideia, tranquilinho? Então, vamos voltar agora lá na questão, que aí, quando você pega, então, 72 quilômetros por hora e divide por 3,6, isso é a mesma coisa que 720 dividido por 36, que é a mesma coisa que 20, nesse caso 20 metros por segundo. Tá bom? Vou colocar assim para ficar padrão. Tá bem? Pronto. Então, velocidade em metros por segundo agora. Tá bom? Meus amores, é só substituir e seguir para o abraço. Eu quero primeiro eu vou fazer aqui, ó, ele quer depois e antes, a diferença depois e antes. Eu vou fazer primeiro com 400 porque é um volume mais redondinho, é mais bonitinho. Então, bora lá. A aceleração vai ser igual. Lembrando que 400 metros é antes, tá bom? Então, bora lá. Bora colocar aqui, né? Só para desencargo de consciência. Poxa, Fizinato, por que tu não faz primeiro ou depois? Eu vou fazer primeiro antes, porque é um valor mais redondinho, 400 metros, é mais bonitinho. Então vamos lá. A aceleração vai ser a velocidade ao quadrado, tá? Beleza? Dividido por 2 vezes o ΔS, que é 400. 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 400
Não fiz a multiplicação para que ficasse melhor visualizado aqui. 400 dividido por 400 é 1. E com isso você chega no resultado de 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que 0,5 metros por segundo. Você pode estar se perguntando, pô, Fizinato, por que tu não deixou 1 sobre 2? Porque está todo mundo em decimal aqui nas alternativas, tá bem? Então pronto, já achei uma. Bora achar agora a depois. Olha o nosso PSC já aparecendo aqui, ó. Vamos achar a depois, que é quando nós temos uma distância de 250 metros a ser percorrida. É a mesma coisa, filho. Velocidade inicial é velocidade de 20 metros por segundo, que é a referência, dividido por 2 vezes a distância. Só que cuidado, agora é 250 metros. Tá bem? Meus amores, 20 ao quadrado, 400, dividido por... Aí é que eu vou fazer a multiplicação. Por quê? 2 vezes 250 é 500, ó. E aí, o que eu faço agora? Eu simplifico 0 com 0 e sobra somente 4 sobre 5. E, filho, 4 sobre 5, 4 quintos, ó, 4 quintos é a mesma coisa que 0,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Poxa, Fernando, por que tu sabe que é 0,8? Pô, de tanto fazer, questão de tanto fazer continha. Mas se você quiser, tá, filho? É só você fazer, ó, 4 dividido por 5. Não dá, acrescento o zero, opa, acrescento o zero aqui e acrescento um zero e vírgula bem aqui. 40 por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Fechou a ideia? Pronto, bem mastigadinho, bem bonitinho, para você poder arrebentar aí nos seus estudos, beleza? Meus amores, meus amores, meus amores, agora é só correr para o abraço, fazer a diferença das acelerações. 0,5, filho, já dá para desenrolar, fala a verdade. 0,5 menos 0,8. No caso, se você quiser que o preciosismo, ó, ele quer depois e antes, a diferença do depois, que é 0,8, menos o antes, que é 0,5. 0,8 menos 0,5, 0,3 metros por segundo ao quadrado é a nossa resposta, o nosso gabarito. E a gente vai ter isso aqui na letra B de bola. Fizinato, tá 0,30. É porque nesse caso, o 0,30 numérico, o valor numérico 0,30 para esse tipo de situação não vai fazer tanta diferença para o 0,3. Fechou a ideia, filho? Olha, ficou aqui um pouquinho comprido, né? Mas é porque eu quis aqui fazer bem bacaninha, bem devagarzinho, para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá beleza? Meus amores, se ficou alguma dúvida, vai aqui no comentário, manda aí. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te responder, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Falou e não esquece de seguir lá no Instagram.